E aqui falando um pouco sobre as origens do conceito, né? Política vem de polis do grego, que era um termo usado para designar a organização política do mundo helênico, né? As referências aí da historiografia da organização política helênica, as cidades se organizavam politicamente a partir da delimitação de um território que tinha uma população, né, relativa a esse território, que estava regida sobre esse governo, dotada de uma certa estabilidade e enquanto entidade política ela era mais ou menos suficientemente estável, né, e independente em relação a outras cidades. Então a polis era esse lugar do debate e das tomadas de decisões políticas sobre os assuntos comuns, os assuntos públicos que afetavam a maioria dos cidadãos, né, que eram aqueles que residiam na poli, essa população desse território. Então, naqueles fóruns, né, da polis, com todas as restrições que havia, né, nem todas as pessoas eram consideradas cidadãos, mulheres, escravos, elas não se enquadravam nessa vida política. Contudo, essa foi uma das primeiras expressões e que originaram as primeiras reflexões sobre essa forma de organização e de tomada de decisão desses governos sobre esse território e essa população. E hoje, né, o que é que a gente chama exatamente de política? Como é que a gente separa esse fenômeno político de outras atividades que as pessoas realizam? Por que, que as sociedades, afinal, precisam de um governo? E como é que se chega a governar, se chega a essa posição de governar? Então, essas inquietações, elas manejam aí alguns dos interesses da ciência política, alguns dos interesses dos fenômenos políticos que são abordados cientificamente por essa ciência. Obviamente, na ciência política, a gente tem o que eu diria de alguns pressupostos que envolvem a possibilidade da política vir a ser um objeto de estudo. A principal delas, dos pressupostos, é que os seres humanos eles têm a capacidade de usar a linguagem e outras formas de comunicação e interagir com outros seres humanos, uma série de ações, relações, conflitos, sendo impactados e impactando as estruturas sociais e políticas num jogo de implicação recíproca e mútua, né? Então, as ações, relações e interações elas são afetadas e afetam essas estruturas sociais e essas estruturas políticas, seja a partir de afetos, conflitos, transformações, ou até mesmo como uma pandemia como essa que a gente está vivendo, que muda radicalmente o modo das tomadas de decisão política, ou não, né? Em alguns países sim, em outros menos, ou não. Então, é, é sempre interessante pensar isso, né? Que isso é um pressuposto, né? Que a política ela necessariamente demanda algum tipo de ação e relação e de orientação e que o que a gente chama de política tem a ver com formas de direção e gestão da sociedade, né? Da sociedade e de seus indivíduos, que são conceitos que a gente tem aprendido aí na disciplina por enquanto. Então, o interesse da ciência política é exatamente entender, identificar e analisar essas ações e relações que constroem formações políticas estáveis, relativamente estáveis, algumas mais, outras menos, né? Porque essa estabilidade também é um pressuposto, porque há muitas transformações sociais nas estruturas políticas, como a gente vai ver, especialmente no contexto que a gente tem vivido atualmente. Então, cabe à ciência política o papel de definir, analisar, sistematizar e criticar o conjunto de influências relacionadas ao poder, que é uma categoria muito central, a influência, o governo, influência, né? Influência como uma categoria também, o governo e a gestão dos diversos grupos existentes na sociedade. A gente vai ver que a ciência política
fortemente em consideração como é que a sociedade se reparte, se divide em diferentes grupos de interesse que acabam também sendo representados ou demandando representação nas tomadas de decisão e nas escolhas políticas da sociedade. Basta a gente utilizar, por exemplo, como referência como é que geralmente a gente olha para o poder legislativo do Brasil, né? A gente vai identificando, até mesmo pelo noticiário, pelas zaps, a gente vai identificando algumas bancadas que coincidem com alguns grupos sociais. Tem a bancada da Bíblia, que está muito ligada ao movimento evangélico, né? A bancada da bala, que está muito ligada ao exército, às polícias federais, civis e militares que constroem a representação. Tem a bancada do boi, que tem a ver com a pecuária e com o agronegócio. Então esses grupos eles vão se organizando e construindo, lançando representantes que não abrem mão de defender o interesse desses grupos lá nas discussões e nas decisões do poder legislativo. Inclusive, essas divisões, elas acabam também reproduzindo em alguma medida nas outras dimensões da política, né? Na política regional, na política municipal. Então também existem esses grupos que têm a ver com vocações regionais. Enfim, tem toda uma discussão sobre isso. E é um dos pressupostos da ciência política trabalhar dessa maneira, como é que esses grupos eles se relacionam com o poder, com o governo e influenciam os rumos dessa sociedade, os rumos da gestão e da direção dessa sociedade, certo? Então, vocês até aqui já deve ter ficado bem claro que tem duas dimensões assim que são muito centrais para a ciência política, dois fenômenos que são muito centrais para a ciência política. O primeiro deles é o fenômeno do poder, e o outro é o fenômeno do Estado. Geralmente, né, na história da ciência política, na construção dessa ciência, há um debate acalorado entre essas duas ênfases. Sabe aquela ênfase da sociologia que fica entre o indivíduo e a sociedade? É mais ou menos esse esquema que se reproduz nessa divisão de percepção sobre o que é que a ciência política deve analisar, do que é que ela deve tratar. Então, tratando agora dessa primeira ênfase no conceito de Estado. O que é que ela traz assim, de interessante? Primeiro é que ela pensa que no mundo contemporâneo as pessoas estão divididas em sociedades que possuem um Estado. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui o Estado brasileiro, a sociedade brasileira e o Estado brasileiro, a sociedade norte-americana e o Estado norte-americano, que inclusive estão também em eleições, né, para definir quem será o próximo presidente. Então, desse ponto de vista, todas as sociedades elas estão submetidas a um governo autônomo e que possui uma série de regras e estabilidades, né? E o que a gente chama de Estado é uma forma de organização social que ela é antiga, tem registros pelo menos mais qualificados dessa organização a partir do século XIV, né, que até os autores trazem essa questão do Renascimento como esse símbolo e toda aquela produção que veio depois com o Maquiavel, o realismo político do Maquiavel, de descrever o funcionamento dos principados e tal, etc, etc. Então, em si, o Estado é um fenômeno que já tem uma certa longevidade e que, portanto, é muito rico para se debruçar sobre esse fenômeno político, né, do ponto de vista de uma análise mais científica. E o terceiro ponto que ele traz é que ele vai pensar uma unidade sociológica, vou utilizar essa expressão, a partir dessa tríade, né? Governo, território e população, que está ali condensada, organizada e articulada por essas relações de poder, né? Então sempre você pensa o Estado relacionado a um território e a uma população, e as capacidades que esse Estado tem de governar a partir dessas negociações, dessas relações de poder. Então esses a princípio seriam os três méritos que essa abordagem traz de enxergar o fenômeno fenômeno político com ênfase no Estado. Agora, quais seriam as limitações, né? Primeiro que é muito difícil de se definir o conceito de Estado, que acaba
caindo num problema epistemológico, porque o Estado, por ser muito abrangente, ele acaba não sendo muito útil para enxergar fenômenos concretos. Quanto mais abrangente é um conceito, menos ele é útil para ler os fenômenos concretos. Então esse é um dos pontos fracos dessa abordagem. O segundo ponto é que o Estado é uma forma recente, embora seja um pouco contraditório, né, aparentemente, mas o que a gente está utilizando como referência talvez sejam os últimos 500, 600 anos para entender mais ou menos essa forma de organização que é o Estado. Né? Se for falar de Estado moderno, a gente está falando até de mais para frente, século XVIII, século XIX, que é a referência empírica assim, mais que constrói uma continuidade, que é aquele motor da modernidade que a gente falou na primeira aula, os estados nacionais modernos, né? Que tem a ver com aquelas transições do século XVIII para o XIX que deram origem a crises políticas e crises sociais que tornaram possível o surgimento das ciências sociais. Então, esse é um ponto que os autores trazem como um ponto fraco. O Estado é uma forma relativamente, embora ele tenha já alguns séculos, ele é uma forma na história da humanidade ainda muito pequena, né? Quando se considera a longa história temporal, ainda é um período pequeno desse Estado. Isso pode sinalizar também que no futuro não necessariamente seja essa a estrutura de controle, né, desses territórios, dessa população. Talvez surja uma nova tecnologia, uma nova forma de administrar esses territórios e essas populações, que não o Estado. E, por fim, né, que por essas fragilidades, ela acaba não orientar muito bem pesquisas científicas concretas, focadas no comportamento e nas ações dos indivíduos e no funcionamento das instituições sociais formais. Então, acaba sendo um conceito não muito operacional do ponto de vista da construção de pesquisas. Esse seria um ponto. A segunda ênfase, que aqui a gente vai conversar, é com ênfase no fenômeno do poder, né? Que o poder é um outro conceito que ele é muito mais minucioso, no sentido que ele está muito mais no nível micro do que nesse nível macro que é o Estado, né? Naquele jogo sociedade e indivíduo, o poder ele estaria muito mais abarcado no nível individual, nessa dimensão mais particular. E quais seriam os pontos que ele traz, que essa ênfase traz, né, de positivo? Que o poder é um elemento característico de todo fenômeno político. Sempre a gente fala de política, a gente está falando um pouco de poder, e que, portanto, deve ser o objeto central de estudo da ciência política. O segundo ponto que ele traz, né, que o poder ele é muito capilarizado na sociedade e ele está para além do Estado. Ele se encontra em todas as formas de organização social, seja numa empresa, na universidade, num partido político, no sindicato, nas relações de vizinhança, na relação entre professor e aluno. Então, as relações de poder elas estão muito presentes na capilaridade do tecido social e ela é muito mais visível e mais forte do que uma instituição que poderia ser utilizado como exemplo o Estado, né? Porque é uma instituição fixa, né? O poder é muito mais diluído, está muito mais nas relações que os indivíduos mantêm entre si, nas suas vidas cotidianas, no seu trabalho, na universidade e assim por diante. Quais seriam as limitações, então, dessa ênfase no poder? É que o poder ele é muito difícil de ser enxergado porque ele é uma relação, não é uma coisa palpável, digamos assim, é um meio e não é um fim em si mesmo. A gente não pega o poder, a gente observa relações de poder. Sempre o poder é percebido dessa perspectiva muito mais relacional. E decorre disso que a ênfase recai mais nas formas de dominação entre os indivíduos, no nível individual das relações de poder, digamos assim, do que propriamente nas funções governamentais. Então, focando muito nessa dimensão particular do poder, a gente perde de vista essas funções governamentais que envolvem essas instituições, né? Geralmente a gente, quando fala de poder, fala de instituições como o Supremo Tribunal Federal, Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, cujo Supremo é uma referência desse último poder, que é o Judiciário.
Então, quando a gente está falando geralmente dessas instituições e está focando muito no poder, a gente acaba se abstraindo muito do funcionamento concreto dessas instituições e dessas funções governamentais, propriamente dita, que tem uma força de influência, né, que precisa ser considerada na análise dos fenômenos políticos. E um outro ponto aí que os autores geralmente trazem é que geralmente nessa concepção a gente não considera a posição das pessoas que estão na situação de dominação, de governados, né? Analisando o poder apenas no sentido daqueles que mandam ou na dominação, sem levar em conta os destinatários, né? O que é que os destinatários pensam a respeito do que está acontecendo e como é que eles se inserem nesse jogo dessas relações. Então vocês devem já ter visto, né, que na verdade há uma interdependência entre essas duas categorias, né? Nem o Estado, nem o poder podem escapar da análise da ciência política. Eles se influenciam de forma complementar e a compreensão dos fenômenos políticos só se dá negociando essas duas categorias, né? Em sua definição, o Estado é uma formação que está sempre relacionada e condicionada por essa outra categoria que é o poder. E aí o Sanches traz aqui essa definição. O Estado é uma forma de organização que supõe a estabilização de um poder que se impõe sobre uma dada coletividade cujas extensão e características são definidas por esse poder. Tá?